Jeremias, capítulo 49. Contra os filhos de Amon. Assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos, nem tem herdeiro? Por que, pois, herdou Malcã a Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á no montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo. E Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Lamenta, ó Esbom, porque é destruída Ai. Clamai, ó filhas de Rabá, cingi-vos de sacos, lamentai e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, juntamente com seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora cada um diante de si, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas, depois disto, farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Acerca de Edom. Assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos, corrompeu-se a sua sabedoria. Fugi, voltai-vos, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o castiguei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam rabiscos? Se ladrões de noite viessem, não te danificariam quanto lhes bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Foi destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber do copo, totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em desolações perpétuas. Ouvi novas vindas do Senhor, que um embaixador é enviado aos gentios, para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre os gentios, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, enganou-te a arrogância do teu coração, tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros. Ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de desolação. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que ele, como leão, subirá da enchente do Jordão,
contra a morada da forte, porque num momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que subsistirá perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios que ele intentou entre os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho serão arrastados. Certamente ele assolará as suas moradas com eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que ele, como águia, subirá e voará, e estenderá as suas asas contra Bosra. E o coração dos valentes de Edom, naquele dia, será como o coração da mulher que está com dores de parto. Acerca de Damasco. Envergonhou-se Amate e Arpade, porquanto ouviram más novas, desmaiaram. No mar, a angústia, não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e o tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram, como da que está de parto. Como está abandonada a cidade do louvor, a cidade da minha alegria. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, e consumirá os palácios de Ben-Hadad. Acerca de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar, e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, os seus gados, as suas cortinas, e todos os seus utensílios, e os seus camelos levarão para si, e lhes clamarão: há medo por todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Azor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós, e formou um desígnio contra vós. Levantai-vos, subi contra uma nação tranquila, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas, nem ferrolhos, habitam sós. E os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo, e os espalharei a todo o vento, àqueles que estão nos lugares mais distantes, e de todos os seus lados lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos, e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes,
diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor.